Você é do tipo de fisioterapeuta ou de estudante de fisioterapia que pega uma gasometria na UTI, olha aqueles números, mas não entende o que eles significam? Isso acontece porque você tenta decorar vários parâmetros dentro da gasometria, mas não entende de fato o que esse exame significa. Então, é isso que eu vou mostrar para você nessa aula de hoje. Meu nome é Tamires Jeremias, sou fisioterapeuta intensivista e ensino milhares de fisioterapeutas a conseguirem trabalhar na UTI de forma segura e independente da sua experiência dominando a ventilação mecânica. Qual o primeiro passo que o fisioterapeuta precisa dominar da gasometria para de fato conseguir atender um paciente crítico? É entender primeiro que a gasometria é um exame realizado com os nossos pacientes mais graves, os nossos pacientes dentro da terapia intensiva, com o objetivo de nos dar algumas informações clínicas para a melhora desse paciente. Quais são essas informações? Esse é o desafio que a gente tem quando a gente olha aqueles números e tenta entender o que eles significam. Então você precisa primeiro lembrar que o nosso corpo, o nosso pH sanguíneo, ele rege e faz com que todas as células funcionem de maneira normal. Então, quando o pH está alterado, nossas células elas não funcionam normalmente e entram em disfunção. A gente tem que saber disso, porque a todo momento o nosso organismo tenta vencer essas disfunções da gasometria através de 3 maneiras. Quais são elas? O nosso sistema renal, o nosso sistema tampão e o nosso sistema respiratório. Então, qualquer momento que o seu pH, seja o pH de líquor, seja o pH sanguíneo ou qualquer outro tipo de pH do seu corpo, entre em disfunção, entre em paranoia, o seu próprio corpo tenta reagir àquilo. Por que então, quando a gente está com um paciente grave, um paciente na UTI em ventilação mecânica, a gente tenta, através do ventilador mecânico, corrigir o pH? Porque dentro dessas 3 maneiras que o nosso corpo reage a essa disfunção, que é o sistema tampão, o sistema respiratório e o sistema renal do paciente, você, fisioterapeuta, consegue corrigir esse problema do paciente pelo sistema respiratório. Porque é um paciente que está conectado à ventilação mecânica e através dos parâmetros ventilatórios você consegue ajustar o pH dele. Então isso que é importante, por isso que quando o nosso paciente está muito grave e a gente ajusta um parâmetro da gasometria, ele tende a melhorar ou a estabilizar. E também quando o paciente começa a piorar, a gente já olha na gasometria dados que mostram que aquela condição provavelmente não é reversível. Então entenda isso, a gasometria é um exame rotineiro, sempre realizado nos pacientes graves para te dar essas informações clínicas. Então você precisa olhar ela, entender essas informações para então corrigir o que tem de errado com o seu paciente lá dentro. E o fisioterapeuta ele só consegue ajustar na gasometria problemas respiratórios, problemas que vão corrigir o pH de maneira respiratória. A gente não consegue agir no sistema de tampão ou no sistema renal para corrigir a disfunção do nosso paciente. Por isso, quando você olhar uma gasometria, a primeira coisa que você deve enxergar é sempre o pH. Não olhe os outros parâmetros sem olhar o pH. Você precisa primeiro identificar se o pH está normal ou em disfunção ou anormal. O que isso significa? Significa que você precisa ver se esse pH está abaixo ou se esse pH está acima. Quais são os valores? Preciso decorar todos os números? Seria bom que você decorasse, até para uma situação de urgência e emergência. Mas todos os exames vêm com uma cola ao lado mostrando o que é normal. Então, se você está na dúvida, você pode olhar do lado os valores de referência para então ter essa resposta. O nosso pH, ele varia de 7,35 a 7,45. Então, os dois polos, se o paciente estiver abaixo de 7,35 ou acima de 7,45, pode levar a disfunção, pode levar a um problema no seu paciente, ele piorar a condição clínica ou até mesmo ir a óbito. Por isso a gente olha se o pH primeiro de tudo está alterado. Está alterado, está abaixo ou acima de 7,45, você vai tentar descobrir quem está ocasionando aquele problema.
Como se você estivesse na sua casa com um quarto todo bagunçado e você não conseguisse enxergar da onde começou a bagunça. E daí você fala, vou começar então a arrumar essa situação aqui do meu quarto pela cama, porque a cama é onde tem mais coisas jogadas. Depois eu olho o que tem no chão, depois eu olho o que tem ao redor. E é assim que a gente faz, a gente olha o pH, que é o principal centro que está bagunçado da nossa gasometria, e entende quem está ocasionando aquela bagunça. Aí sim a gente consegue pensar em parâmetros ventilatórios para corrigir. Por isso que o nosso paciente grave, quando você ajusta um parâmetro ventilatório, ele responde. Porque dentro daqueles 3 sistemas naturais do nosso corpo reagir a um problema no organismo, o sistema respiratório está sendo controlado por você. Então não tem jeito. Se você quer trabalhar na UTI, você precisa entender a gasometria. E nada vai adiantar se você ficar decorando e decorando os parâmetros, ou até mesmo decorar se uma doença leva para uma situação ou outra, se você não entender na vida real o que vai acontecer com o seu paciente se aquele parâmetro estiver alterado. Então anota aí o que você lembrou hoje. Primeiro, sempre olhe o pH e lembra que você, fisioterapeuta, só vai conseguir ajustar parâmetros respiratórios dentro da gasometria. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e siga aqui o canal para que você consiga receber outras dicas práticas de ventilação mecânica e consiga trabalhar na UTI sem medo e aquele desespero de alguma coisa errada acontecer com o seu paciente.